Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Ebineia Júnior. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Palavras que Geram Vida. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso dar aqui um recado para você. 3 coisas você tem que fazer aqui no nosso canal. A primeira delas, qual é? Se inscrever aqui no canal. Para você que é novo, que está chegando agora, procura o botão aí vermelhinho, inscreva-se, clica nele para se tornar um inscrito aqui do canal. A segunda coisa é procurar o sininho de notificações em algum lugar aqui do vídeo e clicar nele para que toda vez que a gente coloque um conteúdo novo, o YouTube comunique a você. E em terceiro lugar, aqui embaixo, você dá um joinha. Essas 3 coisas vão ajudar muito o nosso canal. Você vai ficar inscrito aqui, com a gente, e toda vez que eu colocar um conteúdo novo, o YouTube vai informar para você, tá bom? Então não esquece, inscrever-se no canal, clicar no sininho de notificações e em terceiro lugar, aqui embaixo, dá um joinha. Hoje estamos no segundo vídeo da série Isso Nunca Foi Evangelho. E hoje nós vamos falar de algo que aconteceu com a igreja lá atrás, lá no primeiro século da era cristã, mas que acontece principalmente nos dias atuais: a falta de amor. No vídeo de hoje nós vamos tratar dessa questão, porque tem muita gente por aí pregando um evangelho que nunca foi de fato o evangelho de Jesus. E para isso eu quero convidar você para fazer uma leitura aqui em Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 ao 5. Pega a sua Bíblia aí e vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 ao 5, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se diziam ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Queridos, esse texto aqui é direcionado à igreja de Éfeso, uma igreja que estava numa cidade que era a joia da coroa do Império Romano. Éfeso era uma cidade muito estratégica, comercialmente, turisticamente. Era uma cidade cosmopolita, onde as pessoas do mundo inteiro se encontravam lá. A história diz que Éfeso era a 2ª maior cidade do mundo, uma cidade de aproximadamente 200 a 300 mil pessoas. Era também muito conhecida como uma cidade pagã, idólatra, porque lá ficava a imagem de Diana, a Diana dos Efésios, que para os romanos era Diana, para os gregos era Ártemis, a deusa do meio ambiente. Diana, para os romanos, era a deusa da fertilidade. Éfeso era também um lugar muito estratégico comercialmente. Ficava perto do lado ocidental do Mar Egeu, Tinha um porto também muito famoso, uma cidade muito próspera. E dentro da cidade de Éfeso estava essa igreja. E o que eu acho surpreendente é que a igreja de Éfeso começou a pregar o evangelho. Era uma igreja que Deus vai dizer para ela: conheço as tuas obras. Ou seja, Jesus vai elogiar várias qualidades dessa igreja que estava pregando um evangelho, mas que estava faltando o principal, o elemento principal do evangelho. E se esse elemento principal do evangelho falta nesse evangelho, isso nunca foi evangelho. Éfeso, eu costumo dizer que é uma igreja que entrou no automático. Jesus vai citar aqui algumas qualidades e virtudes dessa igreja, que se parece muito com as igrejas do nosso tempo. Já percebeu isso? A primeira virtude, ou as primeiras virtudes que Jesus vai citar dessa igreja, está aqui no texto: labor e perseverança. Era uma igreja que tinha trabalho e dedicação.
uma igreja onde todo mundo estava envolvido em oferecer para Deus as coisas com excelência. Era uma igreja que sabia muito bem perseverar, uma igreja que era perseguida, mas era uma igreja que era fiel a Jesus, uma igreja que trabalhava arduamente. Imagine você o que é pregar o evangelho para uma cidade do tamanho de Éfeso, tida, segundo a história, segundo os arqueólogos, como a segunda maior cidade do mundo, sem um canal de televisão, sem uma estação de rádio, sem a internet, os recursos que nós temos hoje. Imagine pregar o evangelho para uma cidade tão grande como essa. Então perceba que essa igreja, eu acredito que tinha uma evangelização ou uma campanha de evangelização, como a gente sempre usa esse termo, pujante, de crentes que pregavam o evangelho, falavam de Jesus dentro da cidade. E Jesus olha para essa cidade e diz: eu reconheço o teu trabalho, que em algumas versões da Bíblia diz o teu labor, a tua perseverança. Eram crentes que eram perseguidos por causa do nome de Jesus, e o próprio Jesus vai dizer que eles não negaram o seu nome. Então veja que qualidades lindas essa igreja tinha. A palavra vai dizer que eles não suportavam os homens maus, ou seja, era uma igreja doutrinária, uma igreja que ninguém chegava em Éfeso para enganar os irmãos. Primeiro porque era uma igreja que teve pastores da mais alta excelência. Aliás, Paulo foi quem fundou essa igreja, vai passar ali mais ou menos 3 anos trabalhando com essa igreja. Timóteo também foi pastor de Éfeso, Tíquico também foi pastor de Éfeso e João, o apóstolo do amor, também foi pastor dessa igreja. Então Éfeso teve um pano de fundo doutrinário muito bom, um arcabouço doutrinário fantástico, uma fundamentação teológica muito boa. Imagine você participar de uma igreja onde o pastor era o apóstolo Paulo. Imagina você estar numa igreja onde João, o apóstolo do amor, foi pastor dessa igreja. Timóteo foi pastor dessa igreja. Tíquico foi pastor dessa igreja. E detalhe, Priscila e Áquila, cristãos muito conhecidos, amigos, né? Pessoas que ajudaram muito o ministério de Paulo, também fizeram parte dessa igreja. Então veja que era uma igreja que tinha realmente uma base doutrinária, teológica muito boa, porque quando os falsos apóstolos chegaram lá, eles foram desmascarados, porque era uma igreja que tinha base doutrinária. Você quer ver outra coisa importante? É que eles colocam os nicolaítas para correr dessa igreja. Os nicolaítas eram uma corrente teológica que acreditava que qualquer imoralidade sexual não atrapalhava o teu relacionamento com Deus. Então perceba, uma igreja que tem trabalho, uma igreja que tem perseverança, uma igreja que tem doutrina, uma igreja que Jesus olha para ela e vê que eles não negam o nome de Jesus em meio à perseguição lá dentro da cidade de Éfeso, mas essa igreja não tinha o elemento principal da fé cristã. E que elemento é esse? O amor. E Jesus olha para essa igreja e diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Tenho contra ti que deixasses o teu primeiro amor. E Jesus vai dizer: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, quando eu leio isso aqui, me dá calafrios. Me dá calafrios. Porque eu não sei se você já percebeu, hoje a comunidade evangélica, nós falamos de tudo. As pessoas dão ênfase a dons, e isso não é ruim, não sou contra. Dons são ferramentas que nós precisamos, que Deus nos dá para fazer a sua obra com excelência. Mas a gente tem que entender que o elemento principal da fé cristã não são os dons, é o amor. Paulo, quando escreve a carta magna do amor, lá em 1 Coríntios 13, não é preciso nem dizer, você sabe de cor, todos nós já ouvimos falar. O que é que Paulo vai dizer lá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada seria. Nós temos que entender, queridos, que
Dentro do Evangelho existe uma base central, um escopo central que se chama o amor. Se hoje eu estou aqui, estou porque o amor de Deus por mim foi muito grande. Tudo foi motivado pelo amor. O que é que diz João 3,16, o texto áureo da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Olha só, tudo foi movido pelo amor. E não existe a menor possibilidade de vivermos um evangelho sem amor. Isso nunca foi evangelho. Nós temos que ficar atentos a isso. Hoje, a gente vive dentro de uma realidade onde as pessoas muitas vezes valorizam ou supervalorizam os dons. As pessoas muitas vezes valorizam tantas outras coisas dentro da fé cristã e esquece que Jesus disse certa feita que nós só seríamos reconhecidos de fato como seus discípulos se amássemos uns aos outros. E eu não vou perder a oportunidade de falar aqui algumas verdades. Hoje o que a gente vê, irmãos, em vez de amor, é divisão dentro do nosso meio. É pessoas que pelo fato de fazer parte de uma igreja e eu faço parte de outra, passam por mim, não cumprimentam com a paz do Senhor. E se a gente cumprimenta ele com a paz do Senhor, ele fica mudo. Não fala nada, não diz nada, passa, vai embora. Você muitas vezes está dentro de uma comunidade cristã, saiu dali, foi para outra comunidade, aquelas pessoas que estavam ali com você, que te abraçavam, que te chamavam de irmão, passa por você, faz de conta que nem existe. E o que eu acho curioso é que a gente gosta de gritinho, já percebeu isso? A gente gosta de grito, a gente gosta de tanta coisa. Você vê que, principalmente nesse meio pentecostal, se fala de tudo, é paletó de fogo, é canela de fogo, é tanta coisa de fogo, mas o principal fogo que tem que arder dentro da gente, que é a chama do amor, muitas vezes a gente procura e não encontra. Você já percebeu que o número de desigrejados tem crescido assustadoramente? Você tem visto quantas pessoas estão machucadas dentro das igrejas? Quantas pessoas que não querem mais ir para a igreja? Sabe por quê? Não existe mais aquela vontade, aquele desejo de saber como você está, de dar uma palavra amiga, não. Muitas vezes o assunto é só dinheiro e ninguém está preocupado com ninguém. E é triste, é lamentável tudo isso, irmãos. Digo isso porque eu já passei na pele e você também já deve ter passado ou está passando. É lamentável. E eu quero dizer a vocês algo que eu sempre digo no rádio e vou dizer hoje aqui no meu canal. Uma das coisas que mais me incomoda é ser um pregador do evangelho que não vive o que prega. Isso me incomoda demais, porque eu tenho que concordar com o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau com ele. Nunca se viu tanta gente pregando o evangelho. Nunca se viu tanta facilidade no Ocidente para pregar o evangelho. É rádio, é televisão, é internet, onde eu estou aqui agora. Você já percebeu? Tanta tecnologia, tanta coisa que a gente tem para pregar o evangelho, mas a gente não vê transformação. Sabe por quê? As pessoas querem olhar para mim, querem ver a luz de Cristo brilhando na minha vida com as minhas atitudes. E hoje, irmãos, lamentavelmente, a gente tem visto esse tipo de coisa. Pessoas que só utilizam-se do evangelho para proveito próprio. Usa-se o evangelho para fazer politicagem. Usa-se o evangelho para proveito próprio, para ganhar dinheiro com o evangelho. Mas as pessoas não querem ainda aceitar ou entender que o evangelho de Jesus não é para isso. O evangelho de Jesus é para haver mudança de vida. Não adianta a gente tá por aí dando gritinho e é tanta coisinha. Já percebeu? É tanto oba-oba evangélico, tanta religiosidade. E a igreja de Éfeso aqui, irmãos, nos deixa um grande exemplo. O que me deixa aqui dando calafrios quando eu leio sobre Éfeso é que Jesus olha para uma igreja que tem trabalho, que tem perseverança, que tem doutrina, e Jesus olha para ela e diz: vocês estão caídos. Lembra-te de onde caíste. A igreja estava no automático, caminhando, achando que estava fazendo a coisa certa, até Jesus mandar essa sentença: ei, acorda, vocês caíram, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te,
senão eu virei contra ti. Foi preciso uma sentença de Jesus, um alerta de Jesus, senão a igreja achava que estava tudo bem. E nós temos que ficar atentos a isso. Tanto eu quanto você. E quando eu falo de igreja, agora eu quero falar de algo muito pessoal. Igreja eu, igreja você. Eu gosto muito daquele texto que Paulo usa, que a gente sempre fala na Santa Ceia, Coríntios 26, né? Quando ele diz assim, aliás, Coríntios 26:11, 1 Coríntios 26:11, quando Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Nós temos que fazer, irmãos, uma análise, uma reflexão sobre a nossa vida. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? A coisa é muito mais séria do que a gente pensa, não se engane. Não viva atrás do evangelho do oba-oba. Eu até me atrevo a dizer aqui, e sem nenhum problema, porque eu não estou preocupado com a repercussão que isso possa ter, porque o que eu não quero é pregar heresia, mas eu me atrevo a dizer que não adianta oração, não adianta jejum, não adianta nada disso, leitura da palavra, se a gente não viver o amor. Não adianta. Ah, mas a gente vai fazer 7 semanas. Vamos fazer aqui uma campanha de 7 semanas de jejum. Se não tiver amor, não adianta de nada. E não sou eu que digo, é a palavra. Vamos fazer aqui uma semana de estudos da palavra de Deus. Não tem amor, não adianta de nada. Éfeso, uma igreja que tinha trabalho, uma igreja doutrinária, uma igreja perseverante, mas o Senhor disse: vocês estão caídos. Lembra-te de onde caíste e volta para o primeiro amor. O curioso é que a palavra Éfeso, do original grego, significa desejável. Olha só, Éfeso significa em grego desejável. Só que Jesus olha para essa igreja e não vê mais aquele amor que eles tinham lá no início, lá no começo. Aquele desejo que eles tinham de amar uns aos outros. Já tinha acabado, ó, fazia tempo. E Jesus está dizendo aqui para eles: voltem lá ao primeiro amor. É a palavra que eu quero deixar aqui para vocês, porque a gente pensa que isso é evangelho, mas isso nunca foi evangelho. Isso serve para vocês, serve para mim. Não adianta pregar, chorar, orar, jejuar, se a gente não viver o amor. O centro do evangelho chama-se o amor. Se a gente não amar, e quando eu falo amar, não é só o meu irmão, não. Não é só amar aquele que é membro da minha igreja. Não é só amar aquele que senta comigo lá na escola dominical, no conjunto, no coral, não. É amar a todos indistintivamente. Meu irmão é batista, eu amo meu irmão. É presbiteriano, é assembleiano, é nazareno, é episcopal, é congregacional, é quadrangular. Eu tenho que amá-lo. Ah, mas não é crente, eu tenho que amá-lo também. Ah, mas ele é espírita, eu tenho que amá-lo. É assim que me ensina a palavra de Deus. É assim que nós devemos amar. É assim que nós devemos andar. E que a gente possa pedir misericórdia ao Senhor, para que esse evangelho não seja só um evangelho aqui, ó, de palavras bonitas, tá? Assim de gente. Prega que é uma bênção, chora, fala línguas estranhas, sabe? Muitas vezes eu escutei isso perto de mim. Ô Ibe, rapaz, você tem que ser animado. Você já fala em mistério, em línguas estranhas, você já deu aquela carreirinha, já fez o oba-oba. Queridos, evangelho não é nada disso. Evangelho é uma prática diária de amor. Jesus disse: nistos vocês serão reconhecidos, se amar uns aos outros. O cerne do cristianismo, a centralidade da fé cristã está fundamentada no amor. Amém? Que a gente possa entender que o verdadeiro evangelho está fundamentado no amor. O que não está, nunca foi evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se você não está inscrito aqui no canal, repito, se inscreva, procure o sininho de notificações, clica aí no sininho de notificações e, por fim, deixa o joinha aqui embaixo no vídeo, tá bom, gente? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.